O céu de Urumqi amanheceu pesado naquela manhã que ninguém queria enfrentar. O vento frio cortava as ruas quase vazias. Se a própria cidade tivesse perdido sua voz. A névoa baixa escondia as montanhas distantes, e a sensação de que algo irreversível havia acontecido pairava como um luto coletivo. À porta do cemitério, um mar de flores brancas se acumulava, misturado a cartas amassadas pela neve fina que começava a cair. As pessoas chegavam em silêncio, segurando buquês com as mãos trêmulas, incapazes de acreditar que aquele dia realmente havia chegado. E o Menglong, que tantas vezes iluminara telas e palcos com sua presença serena, agora voltava para sua terra natal em um caixão coberto por um pano branco, simples e silencioso como ele sempre preferiu. Desde cedo, uma fileira de fãs se formava do lado de fora, alguns vindos de outros estados, outros de bairros distantes da própria cidade. Todos carregavam um mesmo peso no peito, dor confusa que misturava incredulidade e saudade. O vento frio fazia os olhos lacrimejarem ainda mais, mas ninguém se preocupava em distinguir as lágrimas do clima. Uma jovem de casaco azul, talvez no início dos 20 anos, segurava uma fotografia antiga de Menglong, tirada em um evento em que ela havia conseguido apertar sua mão por apenas alguns segundos. Agora, ela a mantinha junto ao peito como se fosse a última ponte com uma memória insubstituível. Ao seu lado, um senhor de idade enxugava discretamente os olhos, lembrando os tempos em que via Menglong correr pelas ruas do bairro quando ainda era apenas um menino sonhador. O corpo de Menglong havia chegado a Urumqi na madrugada, após um voo silencioso e discreto. Uns poucos familiares acompanharam a viagem, protegendo o caixão com uma devoção silenciosa, como se tentar mantê-lo aquecido pudesse trazer algum conforto impossível. Ao tocar o solo de Xinjiang, o vento mais forte soprou, erguendo neve do chão e envolvendo o cortejo em uma aura quase surreal. Era como se a própria natureza tivesse parado para observá-lo passar. As montanhas ao longe permaneciam escondidas atrás da névoa cinza, mas todos sentiam que elas também o recebiam de volta. Horas depois, quando finalmente os portões do velório foram abertos, um murmúrio triste percorreu a multidão. As pessoas avançaram devagar, conscientes de que estavam prestes a encarar uma realidade que tentaram negar até o último instante. O salão estava iluminado apenas por velas acesas e luzes suaves que refletiam nas pétalas de flores espalhadas por toda a sala. No centro, um retrato grande de Menglong mostrava seu sorriso característico, gentil e tranquilo, um sorriso que parecia pedir aos presentes que não chorassem, embora todos soubessem que isso seria impossível. Os primeiros a entrar foram os familiares mais próximos, visivelmente abalados. A mãe de Menglong caminhava apoiada no braço de um parente, e cada passo parecia pesar o triplo do normal. Seus olhos, vermelhos e inchados, estavam o retrato do filho como se tentassem reencontrar nele a força para continuar respirando. O pai, firme por fora, segurava o choro com os dentes apertados, mas suas mãos tremiam. Era evidente que ele também desmoronava por dentro. Um silêncio profundo tomou conta da sala quando se aproximaram do caixão. A mãe tocou o tampo de vidro com delicadeza, murmurando algo que ninguém conseguiu ouvir. Talvez fosse um pedido de desculpa. Talvez uma lembrança que nunca teve a chance de dizer. Os presentes baixaram as cabeças, respeitando aquele momento íntimo entre mãe e filho. Logo depois, amigos de infância começaram a chegar. Alguns deles carregavam pequenas lembranças, uma pulseira quebrada que ele havia consertado para um colega, um cartão antigo assinado por ele, ou até mesmo uma pedra colorida que Menglong colecionava quando criança. Um deles, visivelmente abalado, contou ao repórter que estava ao lado que Menglong sempre teve um coração maior que ele mesmo, e que nunca aprendeu a dizer não quando alguém precisava de ajuda. Outro amigo recordou o jeito como ele ria, uma risada leve que sempre contagiava todos ao redor, mas que agora ecoava apenas na memória. Fãs de todas as idades começaram a entrar em seguida. Alguns carregavam cartas escritas à mão, molhadas pelo derreter da neve. Outros traziam desenhos, retratos feitos com dedicação, ou pequenas lembranças que guardaram durante anos. Uma menina tímida,
de cerca de 12 anos, colocou cuidadosamente um ursinho de pelúcia ao lado das flores, explicando baixinho que era o presente que pretendia entregar a ele em seu próximo show. A voz dela falhou, e sua mãe a abraçou, enxugando as lágrimas que escorriam sem parar. Em outro canto, uma jovem adulta começou a cantar suavemente uma das músicas tema de um drama em que Menglong havia atuado. Logo, outras vozes se juntaram, formando um coro triste que encheu a sala como um sussurro coletivo de despedida. Ao longo da manhã, depoimentos espontâneos surgiam de todos os lados. Uma mulher de meia idade contou como Minglong havia inspirado seu filho a seguir carreira artística. Um homem que o encontrara uma vez em um aeroporto relatou que, mesmo cansado, ele fez questão de posar para uma foto e perguntar como o dia do fã estava indo. Era esse tipo de gentileza que muitos lembravam, não de um ídolo distante, mas de um ser humano que fazia pequenas coisas com um coração enorme. No fundo da sala, uma música instrumental suave tocava sem parar, como um lamento que embalava a tristeza de todos. Era uma canção favorita de Menglong, segundo sua família, e parecia preencher cada espaço vazio com sua melodia melancólica. As velas tremulavam ao seu ritmo, projetando sombras nas paredes e criando um ambiente que misturava sagrado e doloroso. A cada nova pessoa que chegava, o clima de tristeza aumentava, como se cada lágrima adicionasse uma camada a mais de silêncio. Quando o corpo foi preparado para ser levado ao cemitério, muitas pessoas voltaram a chorar inconsolavelmente. Um som coletivo de soluços ecoou pelo salão quando alguns familiares se aproximaram mais uma vez, tocando o caixão como se quisessem atrasar o inevitável. A mãe acariciou o pano branco que o cobria e levou a mão ao coração, como se tentasse impedir que ele quebrasse. A sensação era de que cada segundo se tornava mais pesado, mais real, mais doloroso. Do lado de fora, a neve começava a cair com mais intensidade, cobrindo as ruas e transformando o cenário em uma pintura fria e silenciosa. Mesmo assim, a multidão permaneceu firme, aguardando a saída do corpo. Ninguém queria deixar Minglong fazer aquele último trajeto sozinho. Quando finalmente as portas se abriram e o caixão foi carregado para fora, um murmúrio triste percorreu a multidão, seguido por um silêncio absoluto. As pessoas levantaram suas flores brancas, criando um corredor simbólico pelo qual ele passou pela última vez. Uma música suave começou a tocar novamente, desta vez mais audível, como uma despedida final. Alguns fãs caíram de joelhos, outros colocaram as mãos no rosto, capazes de conter o choro. O vento pareceu diminuir por alguns instantes, como se até a natureza prestasse homenagem. O cortejo se moveu lentamente, e todos seguiram em silêncio, acompanhando com passos pesados e olhos vermelhos. Era uma dor compartilhada que unia desconhecidos, todos ligados por um único nome que jamais seria esquecido. A cada metro percorrido, a sensação de perda se aprofundava. A lembrança de sua voz, de sua gentileza, de sua presença tranquila parecia ecoar entre as pessoas, como se ele estivesse ali, caminhando junto, sorrindo com aquele jeito calmo que todos conheciam. Mas a realidade era dura, e o caixão seguido pela neve pesada deixava claro que aquela era realmente a despedida final. Ainda assim, ninguém recuou. Todos seguiram, porque era a última forma de dizer: você não está sozinho. Nunca esteve. Nunca estará. O cortejo avançava lentamente pelas ruas silenciosas de Urumqi, cobertas por um véu branco de neve recém-caída. Cada passo parecia afundar não só na neve, mas também na dor que envolvia a todos. O céu permanecia fechado, pesado, e carregasse as mesmas lágrimas que escorriam pelo rosto dos presentes. As pessoas caminhavam com as cabeças baixas, protegendo as flores nos braços como se fossem frágeis demais para sobreviver ao vento frio que insistia em cortar a pele. Alguns sussurravam orações, outros apenas repetiam o nome de Minglong em silêncio, como se temessem que ele desaparecesse completamente se não o mantivessem vivo na própria respiração. À medida que o caixão avançava, novos moradores saíam de suas casas, surpreendidos pelo som distante da música suave que acompanhava o cortejo. Muitos reconheceram imediatamente o motivo daquela marcha triste e se juntaram ao grupo,
unindo-se ao fluxo silencioso de pessoas que pareciam guiadas por um único propósito: homenagear, acompanhar e abraçar, mesmo que simbolicamente, aquele que trouxe tanto conforto com seu jeito calmo e sua presença gentil. O vento espalhava o perfume das flores brancas pelo ar, criando uma atmosfera quase irreal, como se Urumqi inteira estivesse respirando luto. Quando o cortejo finalmente chegou ao alto do morro onde o cemitério se estendia, cercado por árvores nus e pedras cobertas de neve, todos pararam por alguns instantes. O silêncio que caiu sobre o grupo era tão profundo que até o sussurro do vento parecia tímido. A vista da cidade abaixo, parcialmente escondida pela névoa, lembrava que mesmo em um lugar tão vasto, um coração gentil podia tocar milhares de vidas. A família caminhou à frente, seguida pelos amigos mais próximos, então pelos fãs que, mesmo à distância, eram parte essencial daquela despedida. O espaço preparado para o sepultamento estava rodeado por velas acesas que tremulavam com o vento, criando pequenas manchas de luz que dançavam no ar gelado. O retrato de Minglong havia sido colocado sobre um pedestal ao lado do local, sorrindo com aquela serenidade que parecia abraçar quem olhasse. Sua expressão acentuava ainda mais a dor dos presentes, como se ele estivesse ali, pedindo que todos fossem fortes, mesmo quando isso parecia impossível. Ao redor, o chão coberto de neve refletia a luz das velas, dando ao espaço uma aparência quase sagrada, como se aquele pedaço de terra tivesse sido gentilmente separado do restante do mundo. Quando o caixão foi colocado no centro, alguns soluços escaparam sem controle. A mãe de Menglong avançou, apoiando-se no braço do marido, e tocou o caixão pela última vez. Seus dedos deslizaram devagar pelo pano branco, como se quisessem memorizar a textura, gravar no coração o último contato que teria com o filho. Ela murmurou algumas palavras, algo tão íntimo que nem mesmo os que estavam mais próximos conseguiram captar. O pai, ao seu lado, teve-se firme por alguns segundos até que a emoção venceu, e ele finalmente deixou que as lágrimas escorressem sem resistência. A dor de um pai é silenciosa e profunda, e todos ao redor sentiram esse peso como se fosse o próprio. Os amigos de infância se aproximaram logo depois, muitos incapazes de esconder o tremor nas mãos. Um deles carregava uma pequena caixa de madeira contendo uma pulseira que Menglong havia feito quando criança. Ele a colocou sobre o caixão com cuidado, como se estivesse entregando algo que deveria jamais se perder. Outro amigo, com os olhos cheios de lágrimas, disse que nunca conheceria alguém tão gentil quanto ele. Cada memória compartilhada parecia quebrar ainda mais o silêncio, preenchendo com amor e saudade. A palavra ecoava no coração dos presentes como uma despedida que todos temiam fazer. Fãs de todas as idades formaram um círculo ao redor, muitos segurando velas acesas, mesmo que o vento insistisse em apagá-las. Uma jovem começou a cantar uma música suave, uma canção que Menglong interpretou em um drama famoso. Sua voz tremia, mas não parava. Logo, outras vozes se juntaram a ela, criando um coro fofo e melancólico que parecia envolver o cemitério inteiro. A canção falava de encontro, despedida e amor que permanece mesmo quando as pessoas vão embora. As palavras flutuavam pelo ar, misturadas ao som do vento e ao choro contido dos presentes. Quando o momento de baixar o caixão chegou, o ar ficou ainda mais pesado. A mãe se afastou alguns passos, incapaz de ver o que estava prestes a acontecer. O pai colocou a mão no ombro dela, mas seu próprio corpo tremia ao tentar se manter forte. O barulho do mecanismo descendo lentamente foi como um golpe em cada pessoa ali. Alguns fãs se ajoelharam, outros cobriram o rosto. O som da terra sendo jogada sobre o caixão provocou um movimento coletivo de dor. Era o som da despedida final, da impossibilidade, da realidade que todos tentaram negar até o último instante. Neve começou a cair novamente, cada vez com mais intensidade, cobrindo as flores jogadas sobre a sepultura. Era como se o céu tentasse esconder o sofrimento, envolvendo tudo em um manto branco que apagava as cores, as formas e os traços. O frio aumentou, mas ninguém foi embora. Permanecer ali era uma forma de resistir ao esquecimento, de mostrar a Menglong que ele seria lembrado não pelo fim, mas por tudo o que havia sido. Quando o sepultamento chegava ao fim,
Uma jornalista que acompanhava o cortejo comentou baixinho que nunca havia visto uma despedida tão silenciosa e tão cheia de amor ao mesmo tempo. Ela descreveu como a presença de Menglong parecia ainda pairar no ar, como se ele fosse parte da neve, vento e das montanhas ao redor. A morte, mesmo cruel, não conseguiu apagar a gentileza que ele espalhou ao longo da vida. Quem estava ali sabia disso profundamente. Sentia isso no peito como uma certeza inabalável. As redes sociais, naquele momento, estavam tomadas por homenagens. Vídeos antigos eram repostados milhares de vezes, artes feitas por fãs se multiplicavam, e hashtags com o nome de Menglong apareciam entre os assuntos mais comentados do mundo. Em várias cidades da China, grupos de fãs se reuniam em praças, dando velas e cantando suas músicas favoritas. Até mesmo fãs internacionais, do Brasil, do Vietnã, da Coreia do Sul e do Japão, organizavam homenagens simultâneas, provando que ele havia ultrapassado fronteiras e tocado pessoas de culturas completamente diferentes. De volta ao cemitério, o sol começou a se pôr. O horizonte tingiu-se de um tom violeta profundo que refletia perfeitamente o estado de espírito dos presentes. A luz suave da tarde iluminava as montanhas cobertas de neve, criando um cenário melancólico que parecia ter sido pintado especialmente para aquele momento. A brisa leve movia as velas, projetando sombras tremulantes sobre a neve. Algumas pessoas permaneciam ali em silêncio, outras rezavam. Uma fã ajoelhada murmurou que nunca se esqueceria do sorriso de Menglong, e que esperava que ele encontrasse paz onde quer que estivesse agora. A mãe se aproximou uma última vez, colocando um pequeno envelope sobre a neve fresca. Era uma carta escrita de madrugada, na qual ela agradecia por cada dia que teve ao lado dele. Suas mãos tremeram ao deixá-la ali, mas ela não recuou. O pai colocou o braço ao redor dela, e juntos ficaram observando o local onde descansava o filho, como se tentassem memorizar cada detalhe antes de finalmente se afastarem. Não era um adeus, mas uma promessa silenciosa de que o amor deles jamais diminuiria. Quando a noite caiu de vez, o cemitério foi tomado por uma quietude profunda. A neve continuava a cair lentamente, cobrindo flores, velas e pegadas, apagando aos poucos todos os vestígios do cortejo. Havia algo que nenhuma neve seria capaz de apagar, a lembrança do homem gentil que descansava ali. Em cada coração que o conheceu, que o acompanhou, que sorriu ou chorou com suas obras, permaneceria acesa uma chama suave e eterna. Assim, sob o céu escuro de Urumqi, enquanto a cidade se recolhia para uma noite fria e silenciosa, a memória de Menglong encontrou seu lugar, não apenas no solo gelado onde agora repousava, mas no íntimo daqueles que o amaram. Que algumas presenças são tão profundas que continuam existindo mesmo quando já não podem ser vistas. E naquele pedaço tranquilo de Xinjiang, a neve cai devagar como lágrimas que não querem cessar. O mundo pareceu entender que o verdadeiro luto não é silêncio, mas amor que se recusa a desaparecer.